Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, finalmente o Vasco conheceu o seu adversário na Copa do Brasil. Vamos falar muito aí do confronto do Vasco contra o São Paulo. Também vamos falar aqui do Neto Borges, hein, dando uma tirada aí no Vasco. Jogador mal agradecido é assim mesmo, hein. Bom, pessoal, mas antes já sabe, né, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, tá me assistindo pela primeira vez, se inscreve, ajuda aí o nosso canal a chegar a 150 mil inscritos. Bom, pessoal, hoje à tarde teve aí uma baita polêmica envolvendo o ex-lateral do Vasco, Neto Borges, né? O jogador foi parabenizar aí o ex-jogador também, ex-jogador do Vasco, Carlinhos, pelo seu aniversário, e o jogador postou uma foto aí nos seus stories, nas redes sociais, e tampou a Cruz de Malta do Vasco no uniforme que ele estava vestido aí juntamente com o Carlinhos, né? Isso causou uma ira gigantesca do torcedor vascaíno, realmente mandando muitas mensagens aí pro Neto Borges, criticando aí realmente a atitude muito infantil do jogador, né? Porque o cara jogou no maior time que ele jogou na vida dele, foi no Vasco, o cara tampa a Cruz de Malta, né? O Neto Borges, que moveu aí judicialmente uma ação contra o Vasco, acabou conseguindo a sua rescisão com o nosso clube na justiça e ele não é mais atleta do Vasco. Fato é de que o torcedor vascaíno ficou pé da vida com essa situação envolvendo o ex-lateral esquerdo do Vasco, hein? Que situação, né? Esse tipo de jogador que o Campelo contratou aí pro Vasco no ano passado e foi aí com certeza um dos grandes culpados juntamente com aquele elenco que ajudou o Vasco a ser rebaixado para a segunda divisão. Lamentável, a gente espera que isso não aconteça mais no clube, um clube tão grande como o Vasco, tendo que passar por essas humilhações aí de jogador medíocre, jogador fraco, que não tinha nem que ter vestido a camisa do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você achou aí dessa atitude aí ridícula do seu Neto Borges. Bom, pessoal, agora aí é o assunto do dia, né? O Vasco finalmente conheceu o seu adversário na Copa do Brasil. O Vasco irá enfrentar o São Paulo. Ainda não existe a data aí dos confrontos, mas fato é de que o Vasco irá decidir em São Januário. O primeiro jogo no Morumbi e o segundo jogo em São Januário. Quem sabe o Vasco conseguindo um empatezinho lá no Morumbi, decidindo em São Januário, onde tem um ótimo retrospecto aí contra o São Paulo. De todos os times grandes, eu acho que o Vasco encontra maiores facilidades quando enfrenta o São Paulo e também o Fluminense. Mas não deixa de ser um adversário difícil. O São Paulo vem aí motivado por ter sido campeão paulista, mas está muito mal no Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento aí. Praticamente o time não consegue se entrosar mais, não consegue jogar mais bola, está totalmente perdido. Eu assisti um pedaço do jogo do São Paulo contra o Santos e eu vi realmente que o São Paulo não é o mesmo time aí do início da temporada com o Hernan Crespo. Os jogadores do São Paulo parece que ainda não ligaram a chavinha da temporada que já começou após o título aí paulista. Acho que eles acharam que a temporada iria acabar e não estão jogando nada. O Vasco pode tirar proveito dessa situação e quem sabe conseguir vencer o São Paulo, mas até lá o Vasco precisa jogar bem. O Vasco precisa continuar vencendo em seus jogos na Série B para ter uma moral para essa partida. Principalmente o Vasco venceu o Cruzeiro, né, na quinta-feira, um adversário aí difícil, né, que o Vasco historicamente tem muitas dificuldades para vencer, um time grande, mas que está em uma péssima fase. O Vasco tem que aproveitar isso e usar ao seu favor também para conseguir aí emplacar uma série de vitórias. Isso é importante até pela volta do Vasco para a Série A, porque o Vasco precisa vencer seus jogos e ficar o máximo de tempo possível no G4, e também para esse confronto contra o São Paulo, que pega uma moral, e com certeza a gente confia numa classificação do Vasco, mesmo enfrentando o São Paulo, um adversário difícil. Tinha vários outros adversários que o Vasco poderia ter enfrentado, né? Muitos times aí fracos, muito mais fracos que o Vasco. Mas é aquela história, né? Quem quer ser campeão não tem que escolher adversário. Se o Vasco quiser sonhar com o bicampeonato da Copa do Brasil, vai ter que passar pelo São Paulo, vai ter que passar pelo Flamengo, vai ter que passar pelo Grêmio. Se realmente esses jogadores e a comissão técnica do Vasco, o clube do Vasco, entender que quer ser campeão da Copa do Brasil, vai ter que realmente enfrentar esses adversários, porque não dá para escolher adversário ideal. Porque a Copa do Brasil aí é uma competição que é o principal animal da Copa do Brasil é a zebra, né? Então por aí você já sabe que não tem vida fácil, nenhum time que está ali nas oitavas de final da Copa do Brasil, principalmente se o Vasco passa aí pelo São Paulo, vai obviamente pegar uma moral gigante, gigante mesmo para a temporada e com certeza para o próximo confronto das quartas de finais da Copa do Brasil. Tudo passa aí talvez por esse confronto, se o Vasco for talvez humilhado pelo São Paulo, não sei como que vai ficar a situação do clube para o restante da temporada. A gente tem sempre que analisar os dois lados. Se o Vasco ganha, tudo fica lindo. Se perde e também de maneira vexatória, talvez aí a casa caia para o Marcelo Cabo e com certeza a diretoria
diretoria do Vasco vai ser muito mais cobrada aí pelo torcedor vascaíno. Deixe nos comentários o que você achou desse confronto contra o São Paulo, o que você espera do Vasco nesse jogo, se você acredita aí que o Vasco vai classificar frente ao São Paulo. O retrospecto é favorável ao Vasco. O Vasco não perde para o São Paulo já tem alguns anos e isso é importante. Até porque a metade desses jogadores que enfrentaram o São Paulo no ano passado, quando o Vasco venceu em São Januário por 2-1, é praticamente os mesmos jogadores, né? O Germancano ainda, tem a maioria dos jogadores da base que jogaram contra o São Paulo, só não tem o Benítez, né, que foi infelizmente aí para o São Paulo e vai enfrentar o Vasco. E o primeiro jogo dele aí após deixar o Vasco enfrentando o ex-time, enfrentando o seu companheiro Germancano, aí será um bom confronto e a gente espera que seja um bom jogo e que o Vasco se classifique. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí embaixo se você gostou do sorteio da Copa do Brasil. É isso aí, meus amigos. Forte abraço, saudação vascaína a todos.